todos e todas estejam bem, na medida do possível, considerando a situação que a gente vive, mas a gente... Boa noite, Juliana. A gente não pode perder a fé e a esperança, né? Então a gente tem que cultivar essa fé, essa esperança e essa vontade de superar momentos difíceis que não só a gente isoladamente está vivendo, mas que toda a humanidade. Então vamos ter essa fé e esperança. Pessoal, hoje a gente vai prosseguir o assunto. Também tem algumas coisas para passar para vocês, agora no começo da aula, né? Informar. É o seguinte, eu deixei o exercício, eu deixei três não, são três tipos de atividade, mas não são só três atividades, né? Eu deixei exercícios de fixação do ponto 3 e 4 lá no Moodle, vocês já estão sabendo, né? Deixei também estudos dirigidos dos pontos 3 e 4 no Moodle, vocês podem fazer até o final do mês, precisamente vocês podem fazer até o dia 23, tá? Até daqui a 15 dias. Aí lembrando, a turma que está no regime presencial, considerando que, se eu não me engano, o decreto vai até dia 18 às 17, né? Então, vocês vão ter que fazer essas atividades igual os colegas, embora a maioria fez, né? Até gostei muito disso, porque quem está em regime presencial, o estudo dirigido é facultativo, mas a maioria, se não todos, mas a maioria fez. Não sei se agora eu puxei, mas vocês sabem que eu tenho 300 alunos de 6 turmas, mas eu notei que a maioria dos que estão em presencial fizeram os estudos dirigidos. Muito, muito obrigado, parabéns. Né, isso mostra um esforço, porque é facultativo. Eu sei que muitos querem fazer também, porque no estudo dirigido tem a indicação dos livros, né, que a gente usou, que são parte da bibliografia básica, mas mesmo assim agradeço o interesse de vocês nesse contexto, né? Sim, pessoal, aí tem o exercício complementar. O exercício complementar, vocês podem fazer até o dia 1º de abril, tá? Esse exercício complementar é para complementar carga horária, nota e excesso de falta. Sobre esse exercício complementar, eu queria comentar alguma coisinha com vocês. Que seria o seguinte, ó. O exercício complementar, no caso de estudantes que estejam matriculados no começo do semestre, ele vai compensar o excesso de faltas. No caso da disciplina de vocês, já postei isso no Moodle, desculpem. Esse excesso de faltas é o que passar de 8. Até 8, essa disciplina, pessoal, como a carga horária dela é muito pequena, vocês só podem ter até 8 faltas, tá? O que passar de 8 já reprova. Então, vou compensar o excesso. Para aqueles que se matricularam a partir da última semana de fevereiro, finalzinho do mês, a gente vai compensar todas as faltas de fevereiro, que o aluno entrou depois, geralmente por questões financeiras que a gente tem que ter uma sensibilidade, e a partir de março, só o excesso, tá? A partir de março compensa o excesso, porque aí já está regularizado, né? Já está matriculado efetivamente, porque a instituição pediu que a gente passasse atividades para compensar esse período que o aluno não estava, né, não estava conosco, né? E, claro, a gente ter essa acessibilidade devido a questões de situação financeira, mas também não deixar de graça, porque na época que eu era estudante, eu tinha uns colegas que eram policiais lá da Bahia, em Paulo Afonso. E aí ele deixava para se matricular depois só para não levar falta. Aí por isso que a instituição começou a mandar botar a falta retroativa ou passar atividades que compensassem essas faltas, que eu acho mais justo. Em vez de botar a falta retroativa, você passa uma atividade que compense, né? Justamente para ter gente não fazer o migué de só querer se matricular retroativamente, né? Entenderam? Pronto, pessoal. E que mais? O que eu teria mais para avisar? Basicamente é isso. Sim, na última semana do mês, a gente vai deixar as atividades relativas
A gente vai deixar as atividades relativas às provas. Acho que eu vou deixar a prova de vocês uma semana de novo para vocês fazerem. Só que aí, lembrando, a prova vai ser diferente, vai ser dissertativa. Ou seja, cada ponto tem um tema de dissertação. E aí vocês vão fazer uma dissertação de 15 a 25 linhas. Se a gente já tiver voltado presencial, o pessoal do presencial pode responder e entregar no Moodle, mas comparece na ACES para assinar a ata. Tá certo? A coordenação pedagógica pediu que a gente fizesse prova na hora com o pessoal presencial. Só que eu acho ter dois sistemas de prova numa turma é complicado e até injusto com quem está no presencial, entendeu? Porque, por exemplo, os outros vão poder fazer em casa, ter mais tempo, e o pessoal do presencial só vai ter aquela uma horinha e pouco, até porque essa disciplina aqui é só de 2 horas aula, ou seja, na prática você acaba tendo 1 hora e meia, 1 hora e 40 para responder, quanto que os colegas podem fazer em casa e entregar até as 23h59, né? Então, todo mundo faz no Moodle, só que, como eu disse, se daqui para lá a gente já tiver retornado à presencialidade à noite, porque de manhã está no mesmo sistema normal, né? Vocês sabem disso. De manhã eu estou indo para a 6, normal, nas turmas dos nonos e dos décimos, que eu ensino o curso de Direito. Aí, assina a ata. Vai no dia, assina a ata e vai-se embora. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Aliás, mais alguma dúvida não, vocês não postaram nada aqui. Senão a gente já pode se encaminhar. Juliana, você escolhe um tema dissertativo, não é questão não, é tema dissertativo, entendeu? Não é também para escrever tudo sobre o ponto, é para escrever aquilo que eu delimitar na prova, que eu ainda não fiz. Provavelmente eu vou fazer na minha semana de estudos dirigidos, a prova, ou postar na minha semana de estudos dirigidos, acho que eu vou olhar o calendário adicional. Aí você escolhe uma, tá? Agora, são temas dissertativos, não esqueça, não são questões. Por exemplo, a aplicação da Alex Foreign na Lindb seria um. Aí vai ter um do ponto 1, do ponto 2, um do ponto 3 e um do ponto 4. Entenderam, gente? Entendeu, Juliana? Aí também tem outra coisa. Como a prova é dissertativa, não pode ter prova igual a dos colegas, nem total e nem parcialmente, né? Porque a dissertação você tem que escrever com as suas palavras. Claro, você vai pesquisar os assuntos, porém você vai escrever com as suas palavras. E aí é aquele cuidado que eu digo a vocês: não emprestem prova para colega, principalmente quando é uma dissertação. Por mais boa fé que o colega tenha, quem vai garantir, e isso ocorreu bastante semestre passado, não só na turma de vocês, na turma de vocês até que proporcionalmente não foi tanto, não. Mas teve turmas que foi um ai Jesus, que nem os portugueses dizem. Então, se é um tema dissertativo, não empreste a sua prova de jeito nenhum para ninguém, para não fazer uma dissertação igual à sua, total ou parcial. Sim, porque se tiver parcial, eu vou tirar parcial. Não é tá 100% ipsilíteres, não, só, que eu vou punir. Eu vou punir se tiver parcial. Proporcionalmente, claro, dentro da razoabilidade, mas vai ser punido. Não vai passar em branco. Eu leio, pessoal, todas as provas, eu leio. Todas, todas, eu leio. Tá? Eu não jogo para cima e dou nota, não. Estou dizendo que nenhum colega faz isso. Mas tem alguns professores no tempo do folclore que faziam, né? Jogava para cima e diz, pronto. Então, não emprestem. Se o colega está com dificuldades, você pode, deve ajudar o colega. Como é que você ajuda o colega? Indicando livros, repassando algum material que não seja o material que você escreveu, mas repassando algum material que você tenha usado de subsídio. Assim você ajuda o colega. Agora você diz assim: não, fulano, me mande a sua para eu ver como é que você fez. Não façam isso. Ele diz: não, é uma prova dissertativa e se você fizer qualquer trecho igual, o professor vai anular, vai descontar total ou parcial, dependendo do que eu ver.
Tá certo, gente? Então tenha esse cuidado, tá? Ajudem os colegas, mas ajudem de forma inteligente. Pronto. Deixa eu olhar se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, a gente vai encerrar o ponto 3, né? Isso, e começar o 4. Eu acho que eu fiquei no último slide do ponto 3. Se alguém lembrar aí, me dá uma ajudinha. Que eu ia falar daqueles casos clássicos que é bem interessante aqueles casos. Eu gosto muito da história dessa parte histórica e tal. Principalmente século XIX, que eu acho um dos períodos mais fascinantes da história da humanidade, né? Classificação por referência a conceitos autônomos, Juliana. Eu não falei da questão da doutrina brasileira, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é a regra geral do Brasil? Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para conferir. Não ficar perdido. Deixa eu dar uma olhada. Pronto. Estou abrindo aqui. Certo. Ah, ok, Juliana. É isso mesmo. Eu estava conferindo o vídeo aqui. Estava vendo. É isso mesmo, Juliana. Obrigado, viu? Então vamos lá, pessoal. Vamos prosseguir aqui.
Pronto, enquanto eu estou apresentando aqui, eu não consigo ver o chat. Aí vocês podem deixar aí no chat ou perguntar no áudio a hora que quiserem. Qualquer coisa, tá? O Código Bustamante também optou pela qualificação através da Lex Fori. Lembrando, Lex Fori é quando o juiz aplica a lei do seu país, né, a lei do foro, em situações que envolvam questões de direito internacional privado, tá? Então, aí a Lex Fori. O Código Bustamante, pessoal, é uma convenção, na verdade chama código, mas é um tratado, tá? É uma convenção que padroniza as normas de direito internacional privado no continente americano. Ele é muito importante e até hoje ele é dos anos 20, né, 1928. A Convenção Interamericana sobre Direito Internacional Privado chama-se Bustamante porque foi proposto por um jurista cubano de sobrenome Bustamante. Tinha uma aluna de RI que ela era muito fã do RBD, né, daquele grupo mexicano. E tinha um personagem que era Diego Bustamante. E toda vez que eu falava do Código Bustamante, ela falava: Eita, professor, esse camarada aí tem a ver com Diego Bustamante do RBD. Eu digo: Não, isso aqui era um jurista cubano que fez esse código de padronização do direito internacional privado para o continente americano. Então, o Código Bustamante, além de serviu de inspiração para o Código Bustamante. Aliás, o Código Bustamante serviu de inspiração para a Lindbergh. Então, ele adotou a regra da Lex Fori, embora existam muitas exceções, né? E aí, se baseia na simples ideia de que, em questões que envolvam relações jurídicas de direito internacional privado, que pode ser famílias, né? Sucessões, etc., em regra geral, o juiz aplica a lei do seu país de origem. Excepcionalmente a estrangeira, né? Mas como a gente viu aqui na aula passada, essa exceção da aplicação da lei estrangeira é um mundo de casos, tá? É um mundo de casos, realmente, não é tão isolado quanto a gente pensa, não. Bem, pessoal, existem alguns casos clássicos no estudo da teoria das qualificações, que são casos geralmente do século XIX, que eu estava falando aqui, que é um período da história que eu acho muito interessante e que eu gosto de estudar. Muitas coisas que a gente vivencia hoje foram pensadas ou surgiram no século XIX, né? E a maioria deles vem do direito francês, porque na área de direito internacional privado, eu não sei se eu já tinha comentado isso com vocês, existe uma influência muito grande do pensamento francês, né? Que você já deve ter percebido que determinadas áreas do direito têm mais influência de um país, né? Ou de uma corrente de pensamento, às vezes. Por exemplo, o direito penal, ele tem muita influência do Brasil, né? Tem muita influência do direito alemão. O direito administrativo, ele tem muita influência do direito francês, direito civil também, o direito internacional privado também tem muita influência do direito francês, o direito processual tem muita influência do direito italiano, o direito constitucional brasileiro mistura muita coisa do direito americano e do direito alemão também, e aí vai. Então, esses casos, geralmente, são situações que ocorreram na França no século XIX e até hoje são citados. São casos de jurisprudência que a doutrina analisou e discutiu, né? E que servem de referência até hoje. Então, quais são esses casos? A Sucessão do Maltês, parece até nome de filme, né? Que tem o filme Falcão Maltês, que provavelmente ninguém nunca assistiu aqui. É um filme noir, né? Um filme dos anos 40 e tal. Suspense e detetives. O Testamento Hológrafo Holandês e o Casamento Grego Ortodoxo, né? Que também todos perceberam que o primeiro e o terceiro parecem nome de filme, né? Tem o filme também, o meu Casamento Grego, que é uma comédia, né? E o filme do Falcão Maltês é um filme de suspense, estilo noir, né? Pessoal, eu vou explicar agora para vocês esses três casos aí, que são casos doutrinários, né? Deixa eu explicar para vocês. Sim, quem tiver alguma dúvida sobre. Eu lancei hoje as faltas, tá? Quem tiver alguma dúvida sobre faltas, no final a gente tira. Pronto.
No caso do maltês, foi o seguinte, século XIX, né? Um casal da Ilha de Malta, que hoje é um país membro da União Europeia. A Ilha de Malta, para quem não sabe, ela fica entre a Itália e o norte da África. É um arquipélago, né? Já pertenceu à Santa Sé e depois foi administrado por uma ordem de cavaleiros e hoje é um estado soberano, foi colônia britânica, né? Uma base naval muito importante no meio do Mediterrâneo e hoje é um estado independente e é membro da União Europeia. Um casal dessa ilha imigrou para a Argélia. A Argélia, no século XIX, era colônia da França. Aliás, até o século XX, né? Era colônia francesa, no norte da África. Vindo o marido falecer lá na Argélia, sem deixar descendentes, porém o marido tinha, aliás, o casal tinha muitos bens. Pela lei francesa, na ocasião, a viúva não ia herdar nada, mas ela receberia a quarta parte dos bens se fosse aplicada a lei de Malta, né, do domicílio original dos cônjuges, né? Bartan, que era advogado e professor de direito internacional privado, ele defendeu na ocasião, né, a viúva e disse que em questões de família, em relação a casamento de estrangeiros, seria aplicada a lei do primeiro domicílio conjugal. E, nesse caso, a lei que a viúva, pelo menos, receberia um quarto da herança, o resto acabou indo para o Estado francês, já que esse casal não tinha filhos. Né? E aí foi vitoriosa a tese defendida por Bartan, e a viúva pôde receber um quarto dos bens, que fosse aplicando a lei do primeiro domicílio conjugal. Em relação ao testamento hológrafo, do holandês é o seguinte: testamento hológrafo, pessoal, é simplesmente testamento particular. Eu nem sei se vocês sabiam dessa denominação, né? Já que no direito brasileiro a gente só fala de testamento particular. Esse testamento era do cidadão, que ele era neerlandês. Holandês é uma terminologia imprecisa. Inclusive, o próprio governo lá está fazendo uma campanha internacional para ninguém mais chamar o país de Holanda. É igual chamar o Reino Unido de Inglaterra. Né? A Inglaterra é uma parte. A Holanda é uma província dos Países Baixos, ou Netherlands, e é só uma das províncias. Tá? Existem outras. Existe a Frísia, existe a Velha Zelândia, que a Nova Zelândia todo mundo sabe que fica perto da Austrália, né? A Velha Zelândia é lá. Então, esse cidadão neerlandês, ou seja, de origem lá, né, dos Países Baixos, ele passou a maior parte da vida na França. Quando ele morreu, ele deixou um testamento particular, que era permitido pelo Código Civil francês, né? Mas era proibido nos Países Baixos, que só permitia o testamento público. Então, o que a justiça francesa ela fez? Ela decidiu que o testamento particular ia produzir efeitos jurídicos somente em relação aos bens localizados na França, porque só a legislação francesa reconheceria a o testamento particular, né, o testamento hológrafo, porém não no país de origem do testador. Então, os bens localizados no país de origem, ou seja, na Holanda, ou melhor dizendo, nos Países Baixos, aí ficou seguindo a sucessão legítima. Percebam que nesse caso aí foi aplicado tanto a Lex Fori, que é a lei nacional, no caso do juiz francês que estava julgando, quanto a Lex Causae, em relação aos bens que estavam situados lá nos Países Baixos, no lugar de origem do Decuja, né? No país de origem do Decujus. E o último caso aqui, em relação ao casamento ortodoxo grego, é o seguinte: também foi na França, também no século XIX. Todos os três casos foram na França no século XIX. Né? Foi um matrimônio civil celebrado na França entre um cidadão da Grécia e uma cidadã francesa. Esse casamento ocorreu sem a cerimônia religiosa ortodoxa. Na época, pessoal, a Grécia não era um estado laico, era um estado que tinha religião oficial, era catolicismo ortodoxo, que acho que vocês sabem, né?
o catolicismo ortodoxo é muito parecido com o catolicismo romano. Tem algumas diferenças pontuais, mas eles têm imagem, têm padres, né? Eles só não aceitam a autoridade papal. Mas, assim, em termos de iconografia, é muito parecido, né? E nesse tempo, a Grécia não era um estado que tinha religião oficial. Aí o que acontece? Prevaleceu o casamento realizado na França, porque o casamento civil era permitido pela lei francesa, que nesse tempo a França já era um estado laico, né? E considerando o casal ter sido domiciliado na França, ficou prevalecendo também a lei francesa pelo domicílio do casal e porque a própria França reconhecia o casamento civil por ser um estado laico. Acho que é no final do século XIX. Se eu não me engano, na época, por exemplo, do Segundo Império, a França era um estado confessional, né? Aí seguindo o catolicismo romano, não ortodoxo. Mas na República, acho que é a Quarta República Francesa, é a quarta, é a Quarta República Francesa. Não, era a terceira. Eita. Mas isso não interessa. Agora, o que interessa é vocês saberem que nesse caso ficou prevalecendo a lei do domicílio do casal, que era a França, e o casamento civil deles foi reconhecido como válido, mesmo considerando a questão da nacionalidade do cônjuge varão, grega, que só reconhecia o casamento religioso por ser um estado confessional, né, que tem religião oficial. E por último, gente, a gente tem questões prévias para falar. O que seriam questões prévias? São situações que surgem em tese após a qualificação, mas que devem ser resolvidas antes da solução do caso concreto. Questões prévias em direito internacional privado têm um conceito difícil, mas na prática são recorrentes e na prática é simples. Sim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, tá? Inclusive sobre esses casos que a gente citou. Mas deixa eu explicar o que são questões prévias. Exemplo de questão prévia: validade de documento emitido no exterior. Isso ocorre bastante, você questionar a validade de documento no exterior. Em relação ao documento emitido no exterior, um documento emitido no exterior, para ser válido em outro país, primeiramente tem que ser válido no país que o emitiu. Isso parece óbvio, não parece? Mas vocês acreditam que até professores de direito eu já vi se passando por conta disso, de uma questão simples, e eu avisei. Não foi aqui na SES, não. Foi em outra instituição que eu trabalhei em Alagoas muitos anos, né? É o seguinte, e eu falei isso, olha, qualquer documento para ser válido, isso é uma questão prévia, direito internacional, privado, né? Validade de documentos. Então, qualquer documento para ser validado no exterior precisa ser válido primeiramente no país de origem que o emitiu. Você pode dizer, professor, isso como é que falam o pessoal que gosta daquela linguagem bem, linguagem de petição? Isso é claro, límpido e cristalino, né? Sim. Mas deixa eu citar um caso aqui para vocês. Alguns anos atrás, no tempo que fazer doutorado era grande coisa, porque agora não é, porque por conta de uma norma baixada no MEC, na época que o ministro Mendonça Filho estava à frente da instituição, a questão da titulação já não tem mais o mesmo peso que antes, entendeu? Então, titulação praticamente você faz, claro, se a instituição tem um plano de cargos e carreira sério, é interessante. Mas se não, você faz doutorado porque você quer prosseguir no seu estudo. Mas, enfim, no tempo que fazer doutorado, as instituições têm que ter obrigatoriamente um X número de doutores dentro da instituição, está na moda fazer doutorado na Argentina, principalmente o pessoal de direito. Tinha mais pessoas estudando doutorado na Argentina do que no próprio Brasil. Mais brasileiros estudando doutorado na Argentina do que em todo o Brasil. Acreditem se puderem.
E aí, gente, na Argentina tem instituições de ensino excelentes, como, por exemplo, a Universidade de Buenos Aires, a Universidade Católica Argentina. Eles têm uma tradição de ensino muito mais consolidada do que a nossa, enfim. Mas tinha algumas instituições que picaretas que aproveitaram o embalo, eu não vou dizer o nome, até porque isso fica gravado aqui, mas que essas instituições começaram a oferecer doutorado de férias no Brasil, só válido no Brasil. E olha a presepada. A instituição é argentina e autorizada a funcionar pelo Ministério da Educação argentina, porém o doutorado que ela oferecia só era válido em outro país. Pode um negócio desse? Não. Isso fere qualquer norma elementar do direito internacional privado. Isso é uma questão prévia. Por quê? Um documento emitido num país estrangeiro tem que ser válido, primeiramente, naquele país para produzir efeitos jurídicos em outro. Eu disse isso a uma professora que estava toda entusiasmada. Eu digo: olha, fulana, vá para a Argentina. Se você gosta de tomar um vinhozinho seco, né? Porque esses vinhos suaves, primeiro que isso não é vinho, né? Esses vinhos suaves que o pessoal mistura açúcar, mas é a pior ressaca é a ressaca de vinho. Sim, você toma um vinho que é uma mistura de açúcar, álcool, etc. Né? O pessoal faz uma garrafada ali. E não precisa ser, tem bons vinhos a preço barato. Não, o vinho melhor é o mais caro que tem. Digo, olha, se você gostar de vinho, de churrasco, de doce de leite e alfajor, vá todas as suas férias para a Argentina. Porque não tem condições, e acho que ela ficou até ofendida, não tem condições de você reconhecer isso aqui, porque uma instituição de ensino argentina, ela não pode emitir, ela não tem autorização do MEC para emitir certificados que só são válidos no Brasil. E outra, para ser validado no Brasil, primeiramente tem que ser válido lá. Também, Juliana, também, exatamente. A sentença, pronto, uma sentença emitida por um tribunal estrangeiro tem que ser válido lá, de acordo com as formalidades do país. A sua pergunta é muito pertinente para isso, por isso, para ser homologada aqui também. Isso aí é um assunto que a gente vai ver lá na frente, se eu não me engano, é no ponto 5. Esse é um exemplo. É que eu estou falando qualquer tipo de documento. Pode ser uma certidão de nascimento, pode ser um diploma, entenderam? E pode ser uma sentença. São todos esses exemplos de documentos. Então, a sentença, para ser homologada aqui no Brasil, primeiramente tem que ser totalmente válida no país de origem. Se ela tiver algum problema que leva a nulidade no país de origem, isso vai acompanhá-la, entendeu? Que mais? Que mais? Pronto, pessoal, entenderam? Tem alguma pergunta do ponto 3 ainda? Tem não, né? Perguntas do ponto 3. Do ponto 3, pessoal, resumindo, vocês têm que saber o que é lex fora e o que é lex causae. É isso. E acabou-se. Lex fora é quando o juiz julgando causas que envolvam direito internacional privado, aplica a lei do seu país. Lex causae é quando aplicam a lei estrangeira. E aí não esqueçam, a gente vai estudar isso depois, lá no ponto 5. Sempre quando se for aplicar a lei estrangeira, pode ser exigido que a parte que alega o direito estrangeiro tenha que provar a vigência da lei estrangeira. E essa prova de vigência da lei estrangeira pode ser feita de diversas formas, principalmente certidões diplomáticas, declarações assinadas por dois advogados inscritos no país. Mas hoje, se eu fosse juiz federal, eu não exigiria a prova se fosse um país que tivesse um banco de dados. Na internet, eu não exigiria a prova, tá? Porque você pode acessar tranquilamente. Então, não tem problema não. Então, vamos lá partir para
Teve um aluno aqui que postou, está pedindo para... Deixa eu olhar aqui. Adicionar pessoas. Pessoal, eu não estou colocando o link toda vez por um motivo bem simples, né? Porque teve um aluno aqui que mandou uma mensagem agora reclamando que eu não tinha postado, mas está lá no Moodle, né? Está lá no Moodle o link da aula. Eu coloquei permanentemente porque eu estou usando um link só para todos, para todas as aulas. Aí eu não estou mudando, aí eu não estou colocando toda semana, né? Aí eu coloco só um, pronto. Aquele horário a gente entra, seja aqui ou seja lá na A6, tá? Deixa eu ver se esse aluno já entrou. Então é aquele mesmo link que tem lá. Bom, pessoal, vamos ver aqui. Vamos começar o ponto 4, tá? Deixa eu abrir o ponto 4 enquanto isso. Se tiverem perguntas, coloquem no chat. Ponto 4, direito internacional privado. Bom, pessoal, então vamos lá. Bem, pessoal, ponto 4, elementos de conexão. Esse ponto, ele se casa às teorias de qualificação. Então, é um assunto também bastante importante. E o que seria conexão? Conexão de uma modalidade geral, de uma forma geral. União, ponte, encontro, vínculo, entrocamento, nexo, ponto em comum, enfim. Tem uma porção de palavras que a gente pode usar, assim, como sinônimo de conexão. Elementos de conexão seria a parte da norma de direito internacional privado que determina o direito aplicável, seja o nacional do julgador, seja o direito estrangeiro. O direito nacional, lembrando que a gente viu, do julgador, é a lex fori, e o direito estrangeiro, a lex causae, né? Então, esses elementos de conexão, eles vão indicar a lex fori ou a lex causae. Ou, como a gente já falou, no processo de sucessão, você pode aplicar ao mesmo tempo o direito nacional e o direito estrangeiro, por exemplo, se você tiver bens imóveis situados em países diferentes, porque o bem imóvel vai ser regido pela legislação de cada país que estiver, de cada país que o bem estiver localizado. Elementos de conexão são também chamados circunstâncias de conexão, pontos de contato ou conexão, regras de conexão ou simplesmente conexões. Aí depende dos autores. A maioria dos autores chama elementos de conexão, mas pode usar essas outras denominações. Circunstâncias de conexão, pontos de contato, regras de conexão ou só conexões.
Em outros idiomas, vocês vão ver que a gente utiliza palavras cognatas, né? Palavras não, termos cognatos. Então, em espanhol, pontos de conexión. Em espanhol, pan de ratachamã, no francês, né? Momento de colega, momenti, seria plural italiano, né? Plural em palavras masculinas seria em i. Italiano é parecido com o latim nesse sentido. Momenti de colegamento, na língua italiana. Points of contact e connective factor em inglês. Então, a gente usa mais ou menos as mesmas palavras nessas línguas para designar os elementos de conexão. A norma de direito internacional privado, pessoal, ela tem três partes. Primeiramente, que seria o objeto de conexão, que é a matéria que se refere a uma norma indicativa ou indireta de direito internacional privado, se ocupando de questões jurídicas vinculadas a fatos ou elementos e fatores sociais. Nesse sentido, pessoal, é interessante notar que o objeto de conexão, em termos de matéria, por exemplo, poderia ser o direito civil, ou mais especificamente, sucessões, família, contratos, obrigações, dependendo da área que você está atuando. Então, seria essa matéria indicativa no tocante às questões jurídicas vinculadas a fatos ou elementos sociais. Então, você está tendo um inventário, ali vai ser sucessões. Você tem uma questão, por exemplo, de alimentos, aí vem família, né, direito de família, etc. Elemento de conexão é a parte que torna possível a determinação do direito aplicável, que é justamente onde vai indicar se o direito aplicável vai ser o direito nacional ou estrangeiro, porque jamais esqueçam que no direito internacional privado, desculpem, que torna possível a determinação do direito aplicável, né? Se é o nacional ou o estrangeiro, porque como a gente estava falando aqui, o direito internacional privado, ele se baseia na ideia de que o juiz de um país pode aplicar normas de outro país em questões que envolvam relações jurídicas entre pessoas naturais ou jurídicas de estados diferentes, né? Pronto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. E consequência jurídica, né, que seria a aplicação de um direito material, nem sempre é escrita, podendo estar subtendida. Então, a consequência jurídica seria a aplicação do direito em si, pode ser através de uma sentença, e aqui diz que pode ficar até subentendida, não ser aplicado de forma verbalizada, né? Que aí eu não teria agora um exemplo, não. Etapas da composição de uma lide com conexão internacional. Ficou parecendo assim uma coisa de aeroporto, né? Lide com conexão internacional. Primeiro, o julgador enquadra os fatos controversos, alegados e provados no objeto de conexão da norma adequada ao caso concreto, qualificação. Então, essa é a fase inicial, né, no qual o julgador ele analisa esses fatos controversos, os que foram alegados e os que estão provados, dentro de um objeto de conexão adequado ao caso concreto, que é o processo de qualificação. Que a gente viu teoria de qualificação, lex fori e lex causa. Segundo, o elemento de conexão vai indicar o direito, que é a lex fori, o direito, seja a lex fori, que é o direito do julgador, né, ou o direito estrangeiro, que é a lex causae. E o terceiro, a consequência jurídica, que vai ser a aplicação do direito indicado. Então, pode falar, estou escutando. Licença, eu não entendi, você pode voltar? Certo. Qual parte? O que é que você não entendeu aqui? Pode falar. Epa, deixa eu voltar. Das etapas de composição. Eu me confundi, porque na minha cabeça
esse ponto 2 seria enquadrado no ponto 1. Ah, Mas não. O ponto um é porque, deixa eu explicar, esse ponto um aqui é quando o juiz está analisando. Ele está analisando os fatos, ó, os fatos que são controversos, alegados e provados no objeto de conexão da norma. Aí, a partir desse objeto de conexão, aí ele vai definir, aí a segunda etapa, Alex Fori ou Alex Causai, entendeu? mais ou menos, ainda não está muito claro, não. Porque Pronto, aqui como é que o juiz começa? O juiz começaria, vamos esquecer não, vamos pensar, como é que o juiz analisaria? Primeiro, ele pega o processo, aí ele olha os fatos. Seja essas três categorias, colocam lá, alegados, provados e controversos, né? Aí depois ele olha a norma. Aí quando ele olha a norma, aí ele vai ver, aí já pula para a segunda etapa. Se a norma indicada é Alex Causai ou Alex Fori. é porque eu acho que tava me confundindo por conta do parêntese que fala Travou? qualificação. Aí na minha cabeça ficou que nesse seria as teorias de qualificação. Não, ele analisa a norma na primeira etapa, mas ele analisa, começa os fatos, norma, aí na segunda, quando ele já vai definir se é estrangeira ou é a norma nacional, aí ele já pula para as teorias de qualificação que a gente viu, né? Tá bom, obrigada. E a terceira é a decisão do caso. Deixa eu olhar. Bom, pessoal, sim, eita, me perdi. Perdi não, tô aqui. Me achei. Ia começar o próximo slide, né? Obrigado, Oswaldo. Pronto. Clássico, mas perguntem, gente. Perguntem o que vocês quiserem, tá? Isso aí é justamente instigante isso e, com certeza, a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, então sempre é importante. Sim, vamos ver a classe de elementos de conexão. Quais são os elementos de conexão que tem? Pessoais. Os pessoais são dos mais utilizados. Por exemplo, nacionalidade e domicílio é um pessoal. Exemplo, aqui no continente americano, acho que eu já falei isso. A maioria dos países, até por força do Código Bustamante, eles, na sua legislação, indicam que uma pessoa é capaz de acordo com a norma do domicílio da pessoa, não importa a nacionalidade. Já nos países europeus, segue a nacionalidade, ou seja, você é capaz de acordo com a norma da sua nacionalidade. Certo? Mas percebam que tanto nacionalidade quanto domicílio são elementos pessoais, porque são relativos à pessoa, né? A qualidade da pessoa. Mas, assim, nos pessoais, são esses dois, nacionalidade e domicílio. Reais, obviamente, tem a ver com bens, com localização dos bens. Bem imóvel, por exemplo, é regido pela lei do país que estiver situado. Pronto, aí é elemento de conexão real. Elemento de conexão delitual ou penal, obviamente, tem a ver com a ocorrência de um crime ou delito. Pode ser o lugar que ocorreu o delito, tá? Ou pode ser até a nacionalidade da pessoa que cometeu o delito. Teve a ver com questão penal, aí é delitual ou penal. Aí você diz, professor, o direito nacional privado trabalha com direito penal? Trabalha, assim, é mais no reconhecimento de sentenças, tá? Porque, por exemplo, a pessoa pode ser condenada num outro país e vir cumprir a sentença em outro, né? Então, é mais nesse sentido de homologação de sentença mesmo, mas pode ocorrer, sim.
Voluntários. Voluntários geralmente são aqueles que partem da escolha das partes de um contrato. Exemplo, em relações contratuais, que tenha direito disponível, por exemplo, em questões empresariais, embora a LINDB coloque que seja competente o foro do lugar em que o contrato foi assinado, hoje em dia, boa parte dos juízes aceitam a questão da escolha pelas partes, tá? Claro, havendo direito disponível e não havendo parte por suficiente. Normativos. Normativos geralmente são aqueles estabelecidos por uma norma, por uma questão de interesse público, sabe? Por uma perspectiva, assim, de uma norma mais cogente, de um interesse público maior. Concretamente, pessoal, os que a gente mais trabalha em direito nacional privado são os pessoais, reais e voluntários. Normativo é poucas situações. Outros, a gente vai falar de alguns, inclusive vai falar nesse ponto, né? Como the proper law of contract, que o juiz tem que analisar as normas do contrato para definir com qual ordenamento jurídico aquele contrato tem mais correlação. Mas isso a gente vai falar depois, acho que não vai falar nem hoje. Por isso que eu não vou entrar no mérito. E existem conexões que permitem a aplicação de mais de uma ordem jurídica a determinada questão. Por exemplo, subsidiária. Então, a lei de subsidiária tem alternativa, cumulativa e múltipla. Então, subsidiária, você vai aplicar uma norma, por exemplo, de um país, e subsidiariamente você pode ser levado a aplicar outra. Alternativa ou escolha, né? Cumulativa, você já acumula várias, e múltipla, no caso, por exemplo, quando tem mais de duas. Que aí seria a diferença da acumulativa para a múltipla. Seria mais de duas. Na prova, inclusive, gente, no exercício de fixação, vocês têm alguns exemplos que eu vou falar, inclusive, na próxima aula. Vou mostrar alguns, né? Para que a gente possa ver, no caso concreto, que a própria lei do país, geralmente, ela já indica um elemento de conexão, já define. Ali é questão de classificação mesmo. Sim, vocês têm questões? O professor, Pode falar. aí o senhor falou ali subsidiária, né? Aí qual a diferença dela e dessa cumulativa? Certo. Deixa eu pegar aqui, subsidiária e cumulativa. Subsidiária e cumulativa. É porque realmente fica muito parecida. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu tenho anotado. Vou abrir as anotações. Foi bom. Eu estava lá. A subsidiária é o seguinte: a conexão empregada, quando a anterior é impraticável, a diferença da subsidiária para a cumulativa é essa. É porque é o seguinte: você não conseguiu aplicar a anterior, e aí você vai aplicar a outra. Então, por exemplo, aplica-se no contrato a lei do lugar em que ele deve ser cumprido, mas se esse lugar não pôde ser determinado,
usa-se outra, o da celebração. Ou seja, na impossibilidade de usar uma, você usa a outra. A alternativa, aí fica a escolha, tem a mesma importância. Não é de você ir buscar uma solução e se aquela solução não for possível, você vai aplicar outra, que é isso que ocorre na subsidiária. Entendeu, Oswaldo? Entendendo. E no caso dessa cumulativa, vai ser utilizado até duas normas, no caso. No caso da cumulativa, ela, pronto, inclusive aqui, inclusive no próprio livro, né, ela tem um exemplo da hipoteca legal, que é preciso haver a coincidência entre ambas as leis permitindo, por exemplo, um determinado instituto jurídico, como a questão da hipoteca. Então, cumulativo você aplica as duas juntinhas. Agora deu para entender agora, professor. Entendeu? E E quando for lá múltiplas, na subsidiária, essa aqui não conseguiu resolver, aí vai pula para buscar outra. na outra norma. Pula para outro elemento de conexão. Se você não conseguiu, por exemplo, resolver com o pessoal, você pula para o real. Ok. Entendeu? Acumulativo, você pega dois ao mesmo tempo, né? Alternativa, você diz, não, mas... Então, seria essa a diferença de uma para outra. Quem mais, gente? Podem perguntar. Estamos aqui, é para isso mesmo. A alternativa você escolhe, as duas são iguais. Exato, Juliana, é igualzinho. Por quê? Porque o direito internacional privado tem muita coisa de direito privado, né? Inclusive de processo civil. Ele tem, parece muito nesse aspecto. E aí, notem, eu sou bem sincero, eu sou melhor de público do que de privado. Público eu sei mais. Privado eu sei. Se eu não soubesse, eu também não ensinava, não. Por exemplo, tem disciplina. Sim, Juliana, mas tem uma diferença. Por exemplo, se você pegar Delommo, ele vai dizer o seguinte: na cumulativa, requer a coincidência entre ambas as leis indicadas. Aí ele dá o exemplo da questão da hipoteca legal, que é preciso, por exemplo, uma relação de uma hipoteca legal que envolva normas de direito internacional privado tem que coincidir. Já a múltipla é um caso de um contrato que comporte muitos pontos de ligação, como, por exemplo, você pode pegar ao mesmo tempo o elemento de conexão da autonomia da vontade, do lugar da celebração, do lugar da execução, do contrato, etc, etc. É que a múltipla são muitos, entendeu? Pontos. A cumulativa não. A cumulativa praticamente são dois que você acumula, dois que coincidem, né? Dois institutos que coincidem. Aliás, um instituto que coincide em dois países, melhor dizendo, como é esse caso da hipoteca. Sim, porque também tem isso, né? Pode hipotecar, você tem um bem em outro país, você pode hipotecar em outro? Pode, mas tem que haver essa aplicação do elemento de conexão cumulativamente, ou seja, você tem que haver uma coincidência nos dois ordenamentos jurídicos do país em relação a essa questão da hipoteca. E aí, a gente estava falando daquela coisa, de muitos brasileiros que adquirem imóveis em Portugal. A legislação portuguesa é mais parecida com a nossa do que, por exemplo, a americana. Então, se eu fosse um empresário brasileiro que eu quisesse investir no exterior, eu investiria em Portugal, com imóvel, né? Inclusive porque vai ter mais coincidência. O direito norte-americano é outro sistema jurídico, né? Como o law. Pronto, perfeito. A gente repisa o normativo.
Pronto, quer ver um exemplo normativo bem simples? E esse a gente não escuta? Você escolher uma norma mais favorável ao consumidor. Pense no turismo de consumo, que até pouco tempo atrás no Brasil era. Ô, saudade! Se fosse num país de civil law, nesse caso de relação de consumo, ia ser aplicada a norma mais favorável ao consumidor, entendeu? Aquilo por ser uma questão normativa, entendeu? Estabelecida a proteção aí por suficiente. Claro que isso existe no nosso sistema jurídico, no sistema jurídico civil law. Entendeu, Juliana? Então é quando tem uma questão de ordem pública. Nesse caso aí, o exemplo da ordem pública é para preservar a hipossuficiência do consumidor. E isso é reconhecido nos países que adotam o nosso sistema jurídico. Certo? Se aplica a norma mais favorável ao consumidor. Qual é o problema aí? É o seguinte, é que boa parte do que a gente compra vem de países que não adotam um sistema jurídico nosso, que é o civil law, né? Como, por exemplo, a China e os Estados Unidos. Mas se for um país europeu, eita, Juliana, eu tô com a bronca que vou dar entrada no juizado, pela questão de uma passagem aérea que eu comprei para Portugal, eu tava falando nisso, eu ainda não tive tempo de dar entrada no sistema. Mas a minha situação é a seguinte, eu comprei uma passagem aérea para ir para o Congresso em Portugal ano passado, teve todo esse problema. A empresa agora, ela só quer remarcar, ela alegou que a minha passagem era não reembolsável, não me falaram isso. O contrato está dúbio. O contrato está dúbio, ou seja, o contrato tem um artigo que ele estabelece os percentuais de reembolso e tem outro que diz que não é reembolsável. Aí eu fiz. Aí, inclusive, pedi para minha irmã dar uma corrigida, minha irmã é assessora de juiz, né? Pedi para ela dar uma corrigida, mas não tive tempo não de marcar. O pessoal, inclusive o próprio pessoal da agência de viagens, eles têm, que bom, Juliana, se você puder, me mande essa questão, porque aí eu já acrescento antes de eu dar entrada no juizado especial. Que aí eu já alego essa questão. Porque não tem. Olha, o euro bateu hoje R$ 7. Como é que eu vou para a Europa? Outra coisa, o congresso que eu ia participar vai ser online, né? Aí diz, não, a gente remarca a passagem. Sim, é só a passagem, né? Tem a situação que a gente está nesse regime de restrição de salarial, que nem vocês sabem, né? Até isso a gente pode alegar. Uhum. Cancelamento não tem comunicação prévia, ou seja, dá no show, né? A pessoa não comparece no dia. A pessoa não comparece no dia. Estou entendendo. Não, nesse caso eu estou dando o aviso, e pelo amor de Deus, eu até aleguei a questão do não completamento da agência e da companhia aérea, porque eles podem, por exemplo, já que eu estou impossibilitado de ir para a Europa devido às questões do país, questão de câmbio, questões salariais minhas, e com o euro a R$ 7, né? Hoje bateu R$ 7 o euro. Aí, quer dizer, a empresa pode se locupletar vendendo a minha passagem, né? Ou seja, pega o meu dinheiro, embolsam e ainda revende a passagem. Aí, para mim, na minha visão, tem a questão do locupletamento, né? Pronto, Juliana. Estão, Pedro, estão muito. Eu vou ter que nem eu estou dizendo, vou ter que judicializar. Juliana, se você puder, por favor, me manda, porque aí eu já acrescento, né, no pedido. Estão muito dificultando esse reembolso. E, como eu disse, eu não tenho perspectiva de ir tão cedo para a Europa com o euro desse jeito. Só fazer turismo? Não. Né? Eu ia para o Congresso. A minha foi Cabo Verde.
Ah, perfeito. Eu vou dar uma olhada aqui, Juliana. Obrigado, viu? É porque eles estavam alegando que a minha passagem é não reembolsável, só que o contrato, como eu estou dizendo, está dúbio. Ele tem no artigo que ele tem os percentuais de reembolso de acordo com cancelamento, não sei o quê, ou se você fizer previamente, ou se der um no-show, você não aparecer. E em outro artigo aí diz que não é reembolsável, que eu acho que é um contrato padrão. Na verdade, eu, doutor em direito, apesar que eu não sou direito consumidor, eu deixei passar isso. Pronto, oi, Juliana. Ia falar alguma coisa? Ah, não, é porque você levantou a mão aqui, né? Pessoal, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta fora essas questões? Que também isso aí é interessante porque envolve direito internacional privado. É claro que eu também vou pedir, nesse caso dessa passagem aérea, eu vou pedir indenização também por danos morais, porque eu me senti lesado pela empresa, que disse que eu só tinha a possibilidade ou de remarcar ou de perder o valor pago. Aí, quer dizer, você paga uma questão de uma passagem aérea que custa R$ 4.000 e vai perder assim, é que nem disse minha esposa, e a lei do cão, é. E o consumidor, como é que fica aí, né? Direito internacional privado trabalha com normas de consumo também. Ô, professor, e Oi? o pior é que esse termo de ajustamento de conduta tem algumas previsões bem que violam bastante, sabe? Inclusive, porque, por exemplo, por conta da pandemia, se ela desmarcar com você com 24 horas de antecedência, você pode não ter uma hospedagem, você não pode estar perdido Sim. num lugar desconhecido e eles estão lá cobertados de reembolsar você, não vou poder te indenizar por causa dos gastos que você vai ter de hospedagem, essas coisas. Pois é, no meu caso, é como eu disse, eu não estou podendo ir para a Europa tão cedo, não tenho interesse de ir só para fazer turismo, não tenho condições de ir devido a questões de pessoais e questões também da cotação da moeda. E aí, se, por exemplo, se eu não remarcar, vai ficar tudo para eles, né? Vão se locupletar minhas custas. O passagem é R$ 4.000, foi R$ 4.000 que eu paguei. Pronto, eu vou dar uma olhada. Eu vi até um caso na jurisprudência hoje de um casal não é nenhum holandês, se não me engano, é francês ou italiano, alguma coisa assim, lá que estavam de férias em São Paulo, e justamente quando fechou os aeroportos. E, tipo, eles ficaram perdidos, né? Porque já tinha dado baixo em hotel, já não sabiam Uhum. onde ficar. E eles conseguiram indenização por danos morais e materiais, por conta desse gasto que eles tiveram. Eles ficaram 5 dias aqui perdidos. Beleza. Obrigado, Juliana, pelo TAC. Eu vou dar uma olhada aqui. Agradeço, viu? A gente aprende muito com vocês também. Não é só o professor, não. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta sobre assunto, sobre alguma coisa? Então, a gente já pode encerrar a nossa aula de hoje. Obrigado a vocês pela presença. Obrigado aí, Juliana, pelo os documentos que mandou, que vai servir para analisar. Então, gente, até a próxima.